Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Martins, vamos falar sobre saúde. Esse é o segundo vídeo do canal e decidi fazer esse vídeo sobre um tema, né? Na verdade, quando as pessoas vêm conversar comigo, né, que estão passando por problemas de fadiga adrenal, insônia crônica, depressão profunda, transtorno de ansiedade, né? A primeira curiosidade das pessoas que estão sofrendo dessas enfermidades que elas vêm falar comigo é perguntar como foi o processo de recuperação, quanto tempo durou, como você se sente hoje em dia, né? Meu caso foi de fadiga adrenal, só que os sintomas de todos esses problemas que eu apresentei, né, depressão, ansiedade, fadiga adrenal e tudo mais, é muito parecido. A questão dos sintomas é muito parecido, né? Então, assim, quando a pessoa vem conversar comigo, né, vem buscar ter informações, né, até mesmo buscar consultoria, a primeira dúvida que paira para elas é o seguinte: sabe como é a minha vida hoje em dia? Se eu voltei a ser quem eu era antes, se eu me recuperei, né? Então eu vou falar nesse vídeo aqui com vocês sobre o meu processo de recuperação, como ele foi e como é a minha vida hoje em dia, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui vamos voltar lá em 2015, né? Quando eu estava tomando os medicamentos psiquiátricos, e aí eu descobri lá os livros da Julia Ross, o Adrenal Fatigue do James Wilson, e aí comecei a montar a minha suplementação e a alimentação da forma como eu precisava para me recuperar, né? Claro, eu ainda não tinha muita experiência e mal sabia direito o que estava acontecendo. Fui lendo os livros e fui montando a minha dieta e a minha suplementação. Claro, pessoal, passei por vários acertos e erros durante a minha recuperação, durante a minha fase de tratamento. Então, em vários momentos eu utilizei os suplementos de forma errada, tá? Os adaptógenos principalmente, até porque tudo era muito novo para mim. Então, empiricamente, eu vi o que dava certo e o que não dava certo. O que funcionava em tal estágio da fadiga adrenal e o que não funcionava, né? Então, o que acontece? Voltando lá, em 2015. Comecei a fazer a suplementação e o tratamento lá, né? A suplementação e a dieta, tá? E mais ou menos foi de 6 a 10 de outubro de 2015 que eu comecei tudo certinho, com suplementação, dieta, tudo da forma correta. A minha recuperação, para eu começar a me sentir bem, praticamente assintomático, levou 1 ano e 8 meses, tá? Só que nesse período, até chegar 1 ano e 8 meses e eu ficar praticamente assintomático, eu fui me recuperando, né? Eu fui começando a me sentir melhor, só que de forma muito lenta, muito gradual, muito gradativo, bem devagarinho, né? E durante esse processo de recuperação, você vai se sentindo melhor e do nada você tem uma queda, que eles chamam de setback, né? Você tem uma recaída. E aí você fica, né? Até você fica frustrado, você fica chateado, você fica revoltado, porque quando você começa a se sentir um pouquinho melhor, você não consegue aceitar, você não consegue acreditar que você voltou pro buraco novamente. Só que isso é natural, tá? Na recuperação. A recuperação ela não é linear. Não é, tá? Então, esse 1 ano e 8 meses aí foi aquela coisa, melhorando e pum, caía. Aí depois melhorando e pum, caía. Mas toda vez que eu tinha uma recaída e depois voltava a me sentir bem, eu estava sempre um degrauzinho acima, sempre um degrauzinho a mais, tá? Claro, esse tempo que eu levei de 1 ano e 8 meses para ficar assintomático, por que isso ocorreu? Porque eu não tinha experiência, eu ainda estava aprendendo, empiricamente eu aprendi quais adaptógenos fazem bem e quais fazem mal em determinado momento, eu ainda estava aprendendo muita coisa. Então tiveram suplementos que eu utilizei que me fizeram mal, como por exemplo, utilizei Panax de sangue para fadiga adrenal, não é muito indicado, né? Ele é um pouco excitatório. Eu tive que aprender a utilizar o Serifos, serina fosforilada, de forma correta. Entendeu? Então, assim, teve muitas nuances por conta de eu não saber naquele momento, não ter muita experiência como aplicar os suplementos no momento correto, né? Então eu me utilizei como um rato de laboratório, digamos assim. Até porque era eu e eu mesmo e ponto final. Eu não estava mais confiando a minha saúde na mão de ninguém, de nenhum médico, de ninguém. Era eu por mim mesmo. Bom, chegou esse 1 ano e 8 meses,
comecei a me sentir bem o tempo todo. Eu digo 1 ano e 8 meses para ficar assintomático. O que significa isso? Eu não estava curado da fadiga adrenal ainda. Depois de 1 ano e 8 meses me tratando, me cuidando, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir realmente bem, estava dormindo bem, né? Eu já não estava tão dependente da suplementação, eu já podia suspender a suplementação por um período e ficava bem, depois voltava a suplementar. Só que tem um detalhe, eu chamo até isso de uma coisa chamada reserva adrenal, né? O que acontece? Você chega ao ponto de você ficar assintomático, com pouquíssimas recaídas. Claro, um ou outro dia você não se sente tão bem, mas você majoritariamente está quase que 100%. Então eu considero que você chegou no ponto assintomático, mas não de curado. Por que isso? Se eu, nesse período, comesse pão, uma pizza, tivesse um estresse muito grande, que eu não conseguiria lidar muito bem, eu tinha uma recaída. Tá? Tinha uma recaída. Se eu comesse açúcar, então eu tinha uma recaída e ficava muito mal, ficava uns 3, 4 dias muito mal. Tá? Então, nesse momento, era o período assintomático. Tá? Contanto que quando eu cheguei nesse 1 ano e 8 meses me sentindo bem, e depois desse longo período me sentindo bem, eu decidi fazer um teste com a minha esposa. Tá? Isso aí já vamos botar aí para dentro 2 anos e 2 meses de tratamento, de forma correta, de dieta, suplementação. Eu já estava há muito tempo me sentindo bem, estava uns 3 meses sem ter recaída nenhuma. E eu falei com a minha esposa, a gente estava no shopping passeando, né, com fome, decidimos ir no Baby Beef ali na Barra, né? Fomos ali no rodízio de carne e tudo mais. Bom, e aí chegamos lá no rodízio de carnes, né? E eu falei com a minha esposa, olha, vou fazer aqui um teste, vamos ver como é que estão as minhas adrenais aqui, como que tá a situação. Será que eu já posso ser considerado recuperado de fato? Estávamos comendo carne, tudo bem e tal. E aí eu já sabia que era o teste da vez seria o pão de alho. Eu sou apaixonado por pão de alho. Passou o pão de alho. E eu sou 8,80. Comi logo uns 6, 7 pãezinhos de alho, né? Comi pão de alho e o teste seria o pão de alho. Aí minha esposa rindo, né, olhando ali do meu lado e tal, ansiosa até para ver como que seria, né? E detalhe, pessoal, eu já havia sofrido tanto anteriormente, já tinha passado por tantas situações, eu sei o sofrimento que vocês passam, passei isso na pele, sei como que é, que não existia mais questão psicológica de eu comer o pão de alho e passar mal, porque fiquei no psicológico achando que ia passar. Não, isso não acontecia. Eu tinha informação, sabia o que era, comi os pãezinhos de alho ali e continuei ali com a minha esposa comendo as carnes ali, conversando, rindo. Pessoal, terminei de comer os pães de alho. Olha, foi papo de 20, 25 minutos. Minha testa começou a suar pra caramba, suando frio, respiração ofegante, taquicardia, as mãos um pouco trêmulas, a vista começou a ficar um pouco embaralhada, a vista, né? A vista ficou um pouco embaralhada. E aí eu olhei pra minha esposa e falei, ó, até mostrei minha camisa, comecei a ficar suado, suando frio. Mostrei pra minha esposa, tava até com uma pizza debaixo do braço já. E aí eu mostrei pra minha esposa, ela falou, amor, eu não acredito. Eu falei, então não tá no momento ainda de chutar o balde. Tenho que continuar com a dieta firme, de forma firme, né? E isso já tinham cerca de 2 anos e 2 meses de tratamento sem praticamente botar nada de açúcar, de massa farinha branca para dentro do organismo. E esse dia aí eu fiz esse teste. Fomos embora para casa. Resultado, pessoal, fiquei com uns 4 ou 5 dias sem dormir direito. Fiquei com todos aqueles sintomas horríveis voltaram. Claro que não foram tão fortes, né, como eram antigamente. No 5º ou 6º dia eu já voltei a ficar me sentindo bem, assintomático, me sentindo plenamente bem, né? Ótimo. Aí fiquei durante bastante tempo seguindo a dieta, tudo direitinho. Quando chegou em 3 anos de tratamento, já até de forma correta, o que eu fiz? Eu decidi testar, com 3 anos já de tratamento. Quando eu fiz o teste, nós fomos para um rodízio de pizza, com 3 anos de tratamento. E nesse rodízio de pizza eu chutei o balde, comi tudo quanto era sabor de pizza, comi pizza doce e tudo mais, fiz o teste, fiquei ótimo, não senti nada, não tive reação adversa nenhuma. Cheguei em casa e o rodízio de pizza foi à noite.
Cheguei à noite em casa, dormi igual um bebê. Acordei no dia seguinte, tudo certo. Voltei a fazer dieta, fiquei uns 15, 20 dias fazendo a dieta direitinho. E aí, depois desses 15, 20 dias fazendo dieta direitinho, decidi chutar o balde novamente. Aí comi um monte de besteira e tal, não senti nada, fiquei ótimo. E detalhe, eu sou comerciante, já estava passando por várias situações de estresse nessa época e nada estava me abalando, né? Claro, eu também já tinha aprendido, por conta do meu tratamento, a lidar, a gerir o estresse de uma forma mais otimizada, melhor, para que não me sobrecarregasse muito, né? Pois bem, com 3 anos eu considero que eu fiquei plenamente recuperado, tá? E foram esses testezinhos aos poucos que eu fui fazendo, tá? O meu organismo já estava reagindo muito bem aos exercícios físicos, tá? Durante a fase de recuperação, vocês têm que ter uma atenção muito grande com exercícios físicos. Tem que ser de leve a moderado, tá? Sempre observem qual a reação que vocês vão ter após realizar os exercícios físicos. Um fator determinante é a qualidade do sono que vocês têm no dia em que vocês fizeram o exercício. Eu indico o seguinte: a pessoa está muito mal, fica sedentária, só se alimentando bem, hábitos saudáveis, descansando, procurando descansar sempre que der, sedentarismo total. À medida que você vai se recuperando, melhorando aos poucos, você pode fazer exercícios anaeróbicos, né, que é a musculação, de baixa intensidade, tá? Bem tranquilo, bem devagar, tá? Adaptando o seu corpo aos poucos. Ou então você pode fazer uma caminhada. Pega o seu MP3, um fonezinho de ouvido, coloca umas músicas que você gosta, coloca no ouvido. De preferência, se você morar perto de praia ou algum parque bonito que tenha gramados, caminha descalço ali na areia da praia ou na grama, ouvindo uma música gostosa, de preferência debaixo do sol, se possível. O sol terapêutico, que é de 10 às 14 horas, sem camisa, né? Ou com 70% do corpo descoberto. Esses são macetes muito bons para você voltar a implementar os exercícios. E aos poucos, enquanto você vai melhorando, você vai aumentando a carga de exercícios e vai sempre observando. O próprio exercício pode servir como um termômetro para você ver como está a sua fase de recuperação. Beleza, pessoal? Agora vamos voltar agora, depois de recuperado. Como é minha vida hoje em dia, né? Hoje em dia, eu me recuperei em 2018, então eu já tenho 3 anos aí de recuperado. Hoje, pessoal, vida normal, tá? Vida normal. Me sinto super bem. A minha sensibilidade ao estresse já está regulada, tá? Não acontece mais aquela coisa de não dormir direito por conta de estresse, de ficar mal. Não acontece, até porque eu aprendi a gerir o estresse de uma forma melhor. Posso comer o que eu quiser, que eu não tenho reação adversa, glúten, açúcar, café. Estou 100%, pessoal. Voltei a ser o Rodrigo que eu era antigamente, tá? Só que tem um detalhe. Você se adapta a uma boa dieta, a uma boa alimentação, aos hábitos saudáveis. E isso veio para ficar na minha vida, entendeu? Então, basicamente, eu estou sempre seguindo a dieta direitinho, tenho prazer em me alimentar bem e cuidar do meu corpo, tá? A única coisa que eu sinto hoje ainda é uma leve sensibilidade ao glúten e ao açúcar. Por exemplo, se eu ficar durante 4 ou 5 dias chutando o balde, comendo doce pra caramba, ingerindo glúten, eu sinto uma agitação fora do normal. Eu sinto que o meu sono não fica de tão boa qualidade, mas é uma coisa que passa muito rápido. É quase imperceptível, tá? Eu só noto isso porque eu sei de todo o meu histórico e sei do que a fadiga adrenal é capaz de causar, ou até mesmo esse tipo de alimento, que é glúten, açúcar, faz muito mal, entendeu? Então, assim, pessoal, tá em fase de recuperação, tá fazendo tratamento para se recuperar de fadiga adrenal, tem que abdicar completamente de açúcar, glúten, cafeína, bebidas alcoólicas, entendeu, pessoal? Tabaco. Isso daí não é meio termo, é tirar de vez mesmo. Se recuperou, espera um tempo do seu organismo criar tolerância necessária, que eu, Rodrigo, chamo de reserva adrenal, tá? Até você voltar a ter esses hábitos, mas de forma ordenada, pessoal. Olha onde vocês se enfiaram, entendeu?
olha o nível, olha o ponto do buraco que vocês chegaram. Eu passei por isso tudo que vocês estão passando, entendeu? Então, eu enxergo, sendo bem sincero, eu enxergo a fadiga adrenal como uma chance que o teu organismo, que a sua vida está te dando, de você consertar o que está errado, tá? Ou seja, você prejudicou tanto o seu organismo, sem saber muitas vezes, com atitudes erradas, com má gestão do estresse, com má alimentação, com maus hábitos, e o teu organismo chegou num ponto que ele sofreu um breakdown e mostrou, olha, dessa forma aqui não tem mais como continuar. Ou você dá uma repaginada em tudo, dá uma volta 180 graus na sua vida e comece com hábitos saudáveis, uma boa dieta e a suplementação para acelerar o processo de recuperação, né? Para você se recuperar e você ter uma vida plena. Pessoal, hoje eu tenho 34 anos de idade, tá? E eu me sinto muito melhor hoje aos 34 anos de idade do que quando eu tinha 20. Porque eu estava saudável, não tinha sofrido de fadiga adrenal nem nada. Só que hoje eu me alimento muito melhor, hoje eu tenho uma gestão muito melhor do estresse, eu tenho mais maturidade, sou uma pessoa muito mais resiliente, eu enxergo os obstáculos da vida e os problemas como eu vou te dizer, como possibilidade. Eu utilizo hoje os problemas e os obstáculos da vida como uma forma de aprendizado, até para eu evoluir como pessoa. Eu lá com 20 e poucos anos de idade, eu ficava nervoso, ficava estressado, tinha que resolver logo. Ah, poxa, caramba, por que eu tenho que lidar com isso, entendeu? Então, hoje, eu enxergo que por conta da fadiga adrenal, eu evoluí demais como pessoa. Eu tive o meu breakdown, a fadiga adrenal chegou me dando uma pancada quando eu tinha 27 anos de idade, né? Então, de 27 para 34, foram 7 anos. Eu considero que o Rodrigo de hoje, o aprendizado que eu tive nesses 7 anos aí de sofrimento, abdicação e recuperação, foram muito maiores do que todos os 27 anos antes da minha vida. Eu me tornei um ser humano muito melhor, muito mais completo, preparado para as adversidades do dia a dia e até mesmo em ter prazer nas coisas mais simples da vida. Gente, hoje eu sou grato e tenho prazer e agradeço por estar dormindo bem, por estar saudável, por me sentir, simplesmente por ter saúde, por me sentir bem. Antigamente eu nem parava para pensar nisso. Você passa a ter gratidão pelas pequenas coisas, só pelo fato de você estar se sentindo bem, por você estar pleno, por você estar saudável. Você deita e dorme, gente, é uma bênção isso, você dormir 6, 7, 8, 9 horas seguidas, descansar, acordar descansado no dia seguinte, acordar se sentindo bem, pronto para seguir com as tarefas do dia. Isso, você passa a dar valor a isso. Entendeu? Você passa a dar valor a pequenas coisas que antes você não dava. Aí você passa a ver as coisas de uma forma completamente diferente, tudo na sua vida. Eu, particularmente, hoje eu vejo tudo de forma diferente. Hoje eu faço exercício da forma como eu quero, meu corpo responde bem aos exercícios. Os alimentos, eu posso me alimentar do que eu quiser praticamente, só que eu faço aquela coisa, eu faço dieta por 10, 15 dias e aí eu tiro um dia para fazer o dia do lixo. E me sinto super bem dessa forma, né? E é basicamente isso, gente. Olha, a fadiga adrenal foi um grande aprendizado na minha vida. Eu sei que vocês estão passando. Aproveitem este momento para passarem a ter resiliência, aprender a ter uma gestão melhor do estresse, lidar de uma forma mais otimizada com o estresse, tá, pessoal? Aprender a se alimentar de forma correta, suplementar de forma correta, aprender a fisiologia do seu corpo, tá? Estudem, aprendam, tá? Aproveita esse momento, é um momento de crescimento. A gente cresce e evolui no momento das maiores dificuldades, tá? E eu fui no buraco e graças a Deus eu consegui sair. E o próximo vídeo eu vou falar sobre os tipos de depressão e os tipos de suplementos, né, aminoácidos, vitaminas que devem ser utilizados para tratar os diferentes tipos de depressão, tá? Forte abraço a todos aí e fiquem com Deus. Pessoal, acabei voltando aqui porque eu lembrei de mais um detalhe aqui que as pessoas me perguntam muito, que é curiosidade de 99% das pessoas. É quanto à questão da qualidade do sono, né, da insônia, né? Olha, eu hoje em dia, eu durmo de 8 a 10 horas
tranquilamente 8 a 10 horas seguidas, sono pesado, né, tranquilo, e não tem necessidade de tomar suplemento nenhum, sono natural, tá? Então assim, eu voltei a ter a qualidade de sono que eu tinha antes de sofrer de fadiga adrenal. Por quê? Por que eu estou falando disso, né? Porque as pessoas ficam até em dúvida se um dia elas vão voltar a dormir e a descansar da forma como conseguiu dormir antigamente, tá? Então eu tô aqui para falar para vocês que esse sono natural volta, tá? Volta. Mas tem que fazer o tratamento certinho, a dieta, a suplementação, tudo direitinho e retirar completamente o que faz mal, tá? Eu cheguei a um ponto lá atrás que eu só dormia à base de remédio. No início eu só dormia à base de remédio. Tinha que tomar 2 remédios fortíssimos para dormir, né? Que era o Remeron e Seroquel. Sem isso eu simplesmente não dormia, tá? E depois com a suplementação, com a dieta, eu ficava com aquele sono meio quebrado. Tinha noites que eu passava em claro completamente, às vezes eu ficava 3, 4 dias sem dormir, aquela coisa completamente irregular. E lá atrás eu ficava me perguntando, será que eu vou voltar a ter aquele sono gostoso que eu tinha, aquela qualidade de sono que eu tinha, de bater na cama, dormir, não ter preocupação se eu ia conseguir dormir ou não, se eu ia ter uma boa noite de sono ou não? Gente, estou aqui para falar para vocês. Depois de recuperado, né, com 1 ano e 8 meses de tratamento, né, que eu cheguei a ficar sintomático, o meu sono já ficou praticamente regulado naquela época. E hoje é 100%. Voltei a ter aquele sono tranquilo que eu tinha antes, tá? E isso naturalmente ocorre. E você acaba até passando a ter segurança, porque às vezes fica naquela insegurança, será que eu vou voltar a dormir bem? Será que essa noite eu vou dormir bem? Isso acaba, isso morre e você passa a ter aquele... Chega mais ou menos perto do horário de dormir, já vem aquele soninho natural, de que você começa a ficar meio mole, com o olho ardendo um pouco. É deitar na cama, em 30 segundos eu durmo. 20, 30 segundos eu já apaguei, dormi. E aí eu durmo direto até o dia seguinte, sem acordar nenhuma vez. E se eu acordo, porventura, para ir no banheiro e voltar para a cama, eu bato na cama e durmo em 5 segundos novamente. Quem vos fala isso é alguém que muitas vezes deitou na cama para dormir e ficou ali rolando na cama durante 2, 3, 4, 5 horas. Aí quando conseguiu dormir, dormiu 2 horas e já acordou assustado. Que o olho, pum, acorda e já perde o sono completamente, como se tivesse levado um choque na tomada, né? Um choque elétrico e não consegue voltar a dormir. Eu passei por tudo isso, pessoal, tudo isso, tá? Tomando vários suplementos para facilitar o sono, né? E graças a Deus tudo isso passou. Então eu tô aqui para falar para vocês que o corpo tem sim a capacidade de voltar ao estado anterior de saúde, de qualidade e arquitetura do sono perfeito, entendeu? É isso, pessoal. Fiquem tranquilos aí que a questão do sono recupera plenamente, tá bom? Um abraço a todos aí.